Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e aqui estou eu mais uma vez para responder as perguntas que vocês me enviaram aqui no YouTube pelo campo dos comentários, pelo Facebook e também pelo Twitter. Aliás, essa introdução que eu faço aparentemente não surte efeito para algumas pessoas não, porque esses dias, selecionando as perguntas que eu iria responder hoje, eu vi que algumas delas eram: onde é que eu faço pergunta? Aqui no próprio YouTube. Se você substituísse essa, onde é que eu faço a pergunta, pela sua própria pergunta, eu já poderia estar respondendo aqui. Então, sim galera, vocês podem comentar aqui no YouTube, fazer a pergunta, ou fala comigo lá no Twitter, é onde eu normalmente estou mais, porque é o mais organizado, que dá para gerenciar de forma melhor, ou no Facebook também. É isso, beleza? Vamos à primeira. Estou em busca de um novo smartphone na linha intermediária. Ao assistir os reviews, encontrei dois que me agradaram muito, Zenfone Selfie e Lenovo Vibe. Estou em dúvida em qual dos dois adquirir. Gostei bastante do Lenovo, pois vem com o sensor digital e área segura. O Zenfone vem com umas especificações técnicas melhores e, claro, com a câmera fantástica. Minha pergunta é a seguinte: se o Zenfone Selfie também tem área segura e, levando em conta o preço, vale a pena comprar qual dos dois smartphones? Em termos de preço, os dois estão próximos, né? Mais ou menos ali na faixa dos 1.100, 1.200, às vezes mais, às vezes menos, estou dando uma coisa geral. Mas o Zenfone Selfie não é tão mais potente do que o Lenovo Vibe, como você falou, não. Ele tem 3 GB de RAM, que é 1 GB a mais do que você encontra no Vibe, mas em termos de processamento, os dois estão bem equiparados. Aliás, às vezes o Lenovo Vibe até leva em certas condições. A câmera do Zenfone Selfie é legal, o que eu diria é o seguinte: se você tem muito interesse nesse lance de filmar com a frontal, de tirar fotos com a frontal, de usar o flash frontal, vá com o Zenfone Selfie. Se não, de repente o Lenovo é uma boa opção para você, porque você disse que está interessado na área segura que nativamente não está presente no Zenfone Selfie, permite te usar, por exemplo, 2 contas de WhatsApp, e o Lenovo Vibe tem o sensor de impressões digitais, que é uma tendência para este ano 2016. Então é isso, se você não dá tanto valor assim a selfies, né? Vá no Lenovo Vibe, que eu acho que talvez tá te interessando mais pelo que você me falou na pergunta. Redmi 2 Pro ou Lumia 640 DTV? Redmi 2 Pro. Rodrigo, o que você quer dizer quando fala Android puro? É interessante essa pergunta porque às vezes a gente menciona esses termos como se todo mundo fosse compreender e não é bem assim, né? Mas beleza, Android puro é o seguinte: o Google faz o Android da forma original. E aí as fabricantes, por exemplo, Samsung, LG, vão e colocam modificações em cima do Android original. Modificações visuais, a interface fica diferente, e modificações de função, que às vezes até adicionam funções bacanas ao telefone que o Android puro, original, não ofereceria. Então, o Android puro é como ele foi concebido pelo Google, sem alteração, limpinho, o que muitas vezes favorece porque é mais leve, né? Muitas vezes as alterações que as fabricantes fazem em cima do Android deixam o mais pesado. Às vezes, como eu falei, essas alterações também adicionam funções, o que é bacana. Tem que pesar se a alteração é boa o suficiente, mas em geral eu prefiro Android puro. Quando eu falo puro, é isso, o original do Google sem as modificações impostas pelos fabricantes. Ei cara, acha que vale a pena pegar o Moto X Style por 1.610? Acho que vale sim. Você provavelmente está se referindo à promoção do Submarino com o Moto X Style naquela versão branca com dourado, né? Isso ele está saindo direto por 1.610. E se você não se incomodar com a cor, eu acho até bonito, aliás. 1.610 hoje em dia é um bom valor para ele sim. Rodrigo, qual a melhor fabricante de Android hoje em dia? Essa pergunta aqui é meio polêmica, meio difícil de responder. Há um tempo eu, inclusive, não teria muita dúvida em dizer que era a Motorola. Por quê? Porque a Motorola lançava aparelhos muito bons, ainda continua lançando aparelhos bons hoje, mas com preços fantásticos. Hoje em dia a gente sabe que os preços da linha Moto subiram pra caramba e custo-benefício não é exatamente o forte dela. Então você tem que adotar um critério para dizer qual é a melhor fabricante. Porque, por exemplo, se você pega LG e Samsung, as duas estão aí brigando palmo a palmo no topo do que existe de novas tecnologias, sofisticação em design, esse tipo de coisa. A gente viu isso acontecendo com o LG G5 e Samsung Galaxy S7, que foram anunciados há pouco tempo. Mas o critério que eu vou adotar para dizer isso é o seguinte: primeiro, claro, tem que estar comercializando os smartphones oficialmente aqui no Brasil. Então não vou citar OnePlus, essas marcas que não estão aqui oficialmente. Segundo, tem que considerar os aparelhos que já foram lançados por aqui. E nesse sentido, o último critério é: qual é a fabricante que eu posso chegar para alguém rapidamente e dizer, ó, pode pegar um smartphone dessa fabricante aí que tá tudo certo. Quer dizer, que eu vou ter confiança de que qualquer telefone que a pessoa pegar dessa fabricante, ela não vai se decepcionar, não vai ter uma porcaria em mãos. E de acordo com esses critérios, a melhor fabricante que eu elejo hoje em dia
Talvez ainda seja Motorola, acho que Motorola sim, porque se essa pessoa pegar um Moto G, um Moto E, um Moto X, é muito difícil de ela ficar absolutamente frustrada. Claro que uma ou outra coisa pode desagradar, mas não vai ser porcaria na mão dela, né? Você tem uma certa confiança, então eu colocaria a Motorola. E em segundo lugar, até de forma surpreendente, hoje em dia eu diria Asus. Sim, porque se você for observar os Zenfones que a gente tem no mercado, Zenfone 5, Zenfone Go, Zenfone Selfie, Zenfone 2, enfim... Tem seus problemas, obviamente, muita gente aponta que muitos Zenfones não têm uma boa bateria e tudo mais, mas são telefones que em geral têm uma boa performance, que em geral têm câmeras bastante aceitáveis ou muito boas até. Então, se uma pessoa pega um Zenfone Go, é um aparelho que está ali de entrada intermediário, é um celular que tem 2 GB de RAM. Então é muito improvável que ela tenha problemas grandes com travamento, por exemplo. Então, sob esses critérios, não são 2, eu falei alguns, né? Eu diria que hoje em dia Motorola e seguida pela Asus. Se você for considerar Samsung aí, LG, tem bons tops, tem, mas no bolo dos baratinhos ali tem muita porcaria, enfim. São essas duas que eu diria hoje. Zenfone 6 vale a pena, uso muito YouTube, jogos leves e redes sociais. Tela grande não me incomoda e tiro fotos na maioria selfie. Será que no meu estilo vale a pena? Obrigado. Minha intuição, no fundo, diz que você já fez a compra, porque você está dizendo umas coisas meio estranhas para quem está considerando a compra. Por exemplo, você diz que tela grande não te incomoda. Para você comprar um Zenfone 6, você tem que gostar de tela grande, né? Não te incomodar. Principalmente porque para tirar fotos selfies, como você disse que gosta de tirar, o Zenfone 6 não está no topo, ele é pré-selfie ainda, porque a câmera frontal dele só tem 2 megapixels e uma ótica não muito boa para esse tipo de foto. Eu diria que se você não comprou ainda, considere outras opções. No universo da Asus existem algumas opções aí, Zenfone Selfie, Zenfone 2, entre outros. No universo Motorola tem o Moto G terceira geração, enfim, vários intermediários hoje em dia têm câmera frontal apropriada para esse tipo de uso e que vão rodar também em jogos leves e YouTube, como você falou. Qual eu devo comprar? O Moto G3 ou o iPhone 5S? Essa pergunta acaba sendo um pouquinho sem pé nem cabeça, porque o iPhone 5S é muito mais caro. Mas, no geral, apesar de, por exemplo, ele não ter uma câmera frontal boa para selfies, como eu estava falando de selfie agora, na última resposta, é um telefone melhor do que o Moto G3, sem dúvidas. Agora, muito mais caro, né? Se preço não importar para você, é iPhone. Será que vale a pena comprar o Zenfone Selfie? Estou em dúvidas entre ele ou o iPhone. Gosto de selfies de Snapchat, Instagram. Não falou qual é o iPhone, mas você disse que gosta de usar o Snapchat. E, infelizmente, para Snapchat, o Zenfone Selfie, apesar de parecer irônico, não é o melhor telefone, porque ele tem probleminhas. A câmera fica com uma velocidade meio lenta, ele tem problemas, às vezes, de sincronia. Não é muito bom, isso acontece também com o Zenfone 2. O que se fala é que muitos telefones que usam processador Intel ou MediaTek, por exemplo, tem problemas no Snapchat, mas nem é o caso do Zenfone Selfie, né, que ele tem processador Qualcomm, Snapdragon 615. Ainda assim não vai bem. O que o pessoal da Asus fala é que é um problema do Snapchat, que não otimizou ainda, que é um código muito novo e não está bom para funcionar em todos os aparelhos Android que existem no mercado. Mas fato é que, atualmente, o Zenfone Selfie não é lá a melhor opção para Snapchat, não. Então, de repente, o iPhone é uma escolha mais segura para isso. Rodrigo, me tira uma dúvida. O Moto G3 normal tem uma versão com 2 GB de RAM. Essa versão Turbo, em relação à velocidade, é mais rápida que o Moto G3 normal com 2 GB de RAM ou não tem muita diferença? É verdade, quando o Moto G3 foi adicionado, ele inclusive não tinha a versão Turbo, né? Ele tinha o comum com 1 GB de RAM e o comum com 2 GB de RAM. Atualmente, depois que a Motorola introduziu a edição Turbo, ela retirou da loja esse normal com 2 GB de RAM. Então você só vai poder comprá-lo se você achar em algum varejo aí que ainda tem estoque. Em termos de diferença de desempenho, tecnicamente sim, o Turbo, mesmo com a mesma quantidade de RAM, tem, por exemplo, um chip gráfico que é um pouco mais avançado, tem um processador que é um pouco mais capaz. Talvez não seja uma diferença absurda para você notar no dia a dia, talvez a memória RAM seja uma especificação mais importante para uso diário de programas básicos, mas a diferença existe. Então, a depender do preço, vale a pena você pegar logo o Turbo, porque eu duvido que você vai conseguir o Moto G3 normal com 2 GB de RAM por um valor tão barato assim. Rodrigo, gostaria de saber se você tem uma posição em relação a uma dúvida minha. Zenfone 2, Quantum Go ou Lenovo? Imagino que Lenovo Vibe, né? Entre esses três, Zenfone 2. Zenfone 2. Os preços são mais ou menos próximos e o Zenfone 2 vai oferecer um desempenho que se aproxima mais dos top de linha até. Acho que você vai ficar mais satisfeito com ele. Zenfone 2 Laser ou Moto G Turbo Edition? Qual eu devo comprar? Por favor, me responda, RSSV.
Veja, eu acho que o Zenfone 2 Laser é um aparelho que está meio mal posicionado. Por quê? Porque o preço dele constantemente se encontra muito próximo ao dos superiores na própria linha da ASUS, como por exemplo o Zenfone Selfie, que tem um processador melhor, e o Zenfone 2, que tem um processador melhor ainda. O que eu diria é o seguinte, se você quer um Zenfone, considere pegar um Selfie, que tem o mesmo processador do Moto G Turbo, e às vezes você encontra mais ou menos o mesmo preço, quer dizer, constantemente, inclusive, você encontra mais ou menos o mesmo preço, ou o Zenfone 2, em versão de 16 ou 32 GB. O 16 tem um processador um pouquinho mais simples, mas ainda assim é bem potente. Considere aí um Zenfone Selfie ou o Zenfone 2, se for para ASUS. Beleza? E é isso, pessoal. Hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, cliquem em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se, porque assim você acompanha meus próximos envios ao YouTube. Siga-me nas redes sociais, incluindo o Snapchat, estão aparecendo aí na tela nesse exato momento. Hoje eu vou ficando por aqui. Um abração, falou!